Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Olha aqui, tia Pati, com mais uma atividade do nosso livro Atividades Caligráficas e hoje nós estamos fazendo uma revisão de alguns conteúdos de português. Nossas atividades avaliativas já estão chegando, então nós vamos fazer uma revisãozinha de português, aproveitando para a gente treinar nossa letrinha, não é verdade? Porque é esse o exercício da caligrafia. Vamos exercitar nossa escrita. Então, pega aí o seu livro, Atividades Caligráficas. É aquele bem fininho. Isso, pega ele aí. Pegue seu lápis, dê uma pontadinha nele, sua borracha e vem que a gente vai fazer atividades hoje a partir da página 40, tá bom? Aqui você já vai ver ó, o número 11, né, referente ao capítulo 11, a história de um romance, na página 40 do seu livro Atividades Caligráficas, tá bom? Bom, nós vamos falar hoje a respeito de alguns termos que quando a gente pronuncia, quando a gente fala, a impressão que a gente tem é que é tudo escrito junto, né? Então a gente vai ver agora a diferença desses termos na escrita da palavra junto, na escrita da palavra separado, tá bom? Então pega aí o seu livrinho na página 40 de atividades caligráficas. Pegou? Não pegou ainda não? Vai lá, rapidinho, corre lá, pega, 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 pega. Pegou? Vou esperar mais um pouquinho, hein? Pegou? Pronto, isso mesmo. Agora a gente vai fazer essa atividade aqui, tá bom? É o seguinte, aqui tem uma caixa de texto que a gente vai ler antes de começar a fazer a atividade, tá bom? Diz assim, ó. Na fala, é comum que não identifiquemos uma pausa entre uma palavra e outra, ou seja, as palavras são pronunciadas de uma forma contínua, mas na escrita essa separação precisa ficar evidente. Lembra, a gente já comentou sobre isso numa das nossas aulas de português, que existiam palavras que quando a gente falava, a impressão que ela era sempre escrita de uma maneira única, igual, mas não, tomem cuidado. Tá? Na hora que a gente for escrever as palavras em um texto, é necessário a gente ter certeza do que a gente está escrevendo. Por exemplo, ó, aqui existe uma sugestão do livro proposta para que você escreva uma frase com este termo aqui, ó, afim, tá bom? Afim, separado. Afim separado tem o sentido de finalidade, ou seja, de objetivo, e pode ser substituída pela preposição para. Então, aqui tem uma proposta de resposta que você pode utilizar para fazer a sua atividade. O aluno pesquisou a fim de se informar sobre o assunto. O aluno pesquisou para se informar sobre o assunto. Tá vendo? Esse termo afim separado, a gente pode utilizar para representar a palavra, a preposição para. Né? Ou então, o aluno pesquisou com o objetivo de se informar sobre o assunto. Tá vendo? Então, afim separado tem sentido de finalidade, objetivo. E afim junto? Ó, afim junto significa semelhança, similaridade, né? Eles têm interesses afins, ou seja, eles têm interesses similares, semelhantes. Tá vendo? Então, afim junto tem um sentido diferente de afim separado. O mesmo acontece com debaixo e debaixo. Ó, debaixo escrito junto é uma posição ou uma condição inferior. Encontrou o pé do sapato debaixo da mesa. Agora, debaixo é uma oposição à expressão de cima. Construir esse brinquedo de baixo para cima. Tá vendo? Então, são duas situações diferentes. Se você quiser aproveitar essas informações para fazer as suas respostas, dê um pausezinho agora nesse vídeo, pausa o vídeo para você poder copiar aqui as respostas no seu livro de atividades caligráficas, tá bom? Que a gente continua nesse exercício aqui na página 41. Lembra do agente? Ah, esse aqui a gente viu bastante, né? Olha aqui, ó. Agente separado é o mesmo que nós. A gente correu muito ontem, né? Por exemplo, se a gente fosse colocar aqui nós corremos muito ontem. Agora, a gente junto é uma pessoa que atua, alguém que opera,
alguém que faz parte de uma agência, né? Então, o agente trabalhou muito no feriado, certo? Então, aqui você também pode utilizar como resposta aí para as suas atividades na letra E e na letra E. Na letra F e na letra E, tá bom? Aqui, ó, continuando as nossas atividades, a gente vai falar um pouquinho sobre advérbio e locução adverbial, tá bom? O que é o advérbio? O que é a locução adverbial? São palavras e expressões que vão modificar o verbo, o adjetivo ou até mesmo outro advérbio, indicando algum tipo de circunstância. O advérbio, ele pode indicar tempo, modo, intensidade, afirmação e negação, tá bom? Preste bastante atenção nisso, tá bom? Então, o advérbio vai ser uma palavra, né, ou uma expressão que vai modificar o verbo ou que vai modificar o adjetivo. Por exemplo, aqui, ó, vamos ler aqui esse trecho do livro Alice no País das Maravilhas. Um atiçador em brasa, quando segurado por muito tempo, queima a mão. Quando se corta o dedo muito profundamente com uma faca, em geral sangra. E ela nunca se esquecerá de que, ela nunca se esquecerá de que quando se bebe de uma garrafa marcada veneno, é quase certo que mais cedo ou mais tarde vai fazer mal. Tá vendo? Aqui nós podemos ter um advérbio, por exemplo, de intensidade. Qual seria o advérbio de intensidade? Muito, muito. Tá vendo? Ó, muito profundamente. Quando se corta o dedo muito profundamente. Eu poderia deixar apenas quando se corta o dedo profundamente, né? Mas quando eu coloquei aqui a palavrinha muito, se tornou um advérbio que vai modificar, né, tanto o verbo quanto o adjetivo. Ó. Quando se corta o dedo muito, né? Ou quando se corta o dedo muito profundamente. Então, aqui a gente tem um advérbio de intensidade. E um advérbio de negação, por exemplo, olha aqui, ó, nunca. Nunca é um advérbio de negação, está negando, nunca, nunca, certo? Então, olha aqui, ó, vocês podem colocar essas respostas aqui, ó. Um advérbio de intensidade, muito, um advérbio de negação, nunca, certo? Mas a gente ainda pode continuar, né? Vamos aqui na página 42, olha aqui, ó, na página 42. Você tem também aqui outro exercício que vai falar sobre os advérbios. Ó, copie os advérbios sublinhados nas frases da história da Alice e depois classifique-os. Então, aqui, ó, na letrinha A, Alice estava começando a se cansar de ficar ali, sentada ao lado da irmã no banco e não ter nada que fazer. Então, ali, que está grifado, ó, ali, é um advérbio de lugar. Ali, está mostrando o lugar onde ela está sentada, certo? E a palavra não? Não é advérbio de negação, está negando, certo? Olha aqui na letra B, ó. No dia seguinte, Alice entrou na toca atrás dele, sem ao menos pensar em como é que iria sair dali depois. Tá vendo? Ó? No instante seguinte, ó, no instante seguinte é advérbio de tempo. Tá vendo? No instante, instante, né? É um tempo, né? No instante seguinte vai ser advérbio de tempo. Atrás, atrás dele. Atrás é advérbio de lugar. Onde é esse lugar? Atrás dele. Então, atrás é advérbio de lugar, tá? E dali, dali. Dali também é advérbio de lugar. Ó, dali, tá mostrando o lugar, né? Dali também é advérbio de lugar. E depois vai ser advérbio de quê? De tempo. Tá vendo? Tempos depois, então, advérbio de tempo, certo? Aqui na letrinha C, ó. Ou o poço era profundo demais, ou ela caía muito devagar, pois teve tempo de sobra durante a queda para olhar em volta e perguntar-se o que iria acontecer em seguida. Então, aqui nós temos algumas palavras grifadas, ó. Demais. Demais é advérbio de intensidade, aumentou muito, né? Ó, demais. Então, é de intensidade. Muito, muito também é advérbio de intensidade. Aqui, ó.
Devagar. Devagar é advérbio de modo. A forma como ela caiu, né? Do modo como ela caiu. Em volta. Em volta é advérbio de lugar. E em seguida é advérbio de tempo. Tá certo? Então, aqui esse exercíciozinho aqui, no número 3, mostra para vocês aonde estão os advérbios e como eles são classificados. Esse é um exercício que vocês precisam treinar um pouquinho, tá bom? Isso aqui vocês têm que treinar um pouquinho para vocês se lembrarem que o advérbio são palavrinhas que vão modificar o verbo ou o adjetivo ou até mesmo outro advérbio, tá bom? Vamos agora para a nossa página 43, a gente vai falar um pouquinho sobre conjunções, tá bom? Conjunções também a gente está revisando hoje, tá? Conjunções ou locuções conjuntivas. O que são? São palavras e expressões que estabelecem relações de sentido entre as ideias presentes no texto. Ou seja, é aquela palavrinha que eu já falei para vocês que a gente trata como se fosse um conectivo. É a conexão da internet que vai fazer com que as palavras se unam e elas tenham sentido dentro da frase, certo? Então, por exemplo, aqui, quais são as conjunções que a gente pode ter, gente? Quais são as conjunções que a gente já estudou esse ano? Conjunção de oposição, que vai dar a ideia de coisas contrárias. Conjunção de explicação, conjunção de adição, conjunção de tempo e conjunção de alternância. Vamos ver aqui algumas? Olha aqui, ó. Vamos ver aqui algumas nessas frases, ó. Chorava e berrava sem parar, puxando os próprios cabelos. Ó, chorava e berrava sem parar. Esse i você vai circular, porque esse i é conjunção de adição, ou seja, é conjunção de soma, né? A gente já falou sobre isso, é uma conjunção aditiva, ela vai somar, ela vai unir os termos para que você compreenda melhor a frase. Imagina que essa conjunção não estivesse aqui. Você vai ler, chorava, berrava sem parar. Fica estranho, né? Então, chorava e berrava sem parar. Aqui é uma conjunção aditiva, você vai ter então aí uma soma das palavras formando uma ideia concreta, um contexto concreto. Essa segunda frase aqui, ó, ela é representada pela número 2. Não se apresse, pois estamos bastante adiantados. É uma conjunção de explicação. Tá vendo? O pois está explicando. Não se apresse. Se eu não colocasse a conjunção, ó, não se apresse, estamos bastante adiantados. Fica meio estranho, né? Não se apresse, pois estamos bastante adiantados. É uma conjunção explicativa, né? A próxima frase, foi à aula, mas não fez a prova. Ó, ela foi até a aula, mas acabou não fazendo a prova, tá vendo? Então, ela é uma conjunção de quê? De oposição, ela se opõe. Ela está sendo contrária. Ela chegou à escola, mas acabou não fazendo a prova, tá vendo? Então, esse mais aqui explica, nos dá a ideia de oposição, tá bom? A próxima frase, você estava lá quando o professor leu o livro. Quando é tempo, tá vendo? Então, número 4. Você estava lá quando o professor leu o livro. E a última, saia logo daqui ou fique quieto. Saia logo daqui ou fique quieto, né? É de alternância, né? Então, esse ou aqui vai me dar a ideia de alternância. Agora aqui, no exercício 5, você pode formar frases com as conjunções sugeridas, tá? Aqui você vai fazer uma frase utilizando a palavra todavia, tá bom? Todavia. Como a gente poderia fazer aqui uma frase com todavia? Ela passou bem a noite, todavia estava sob efeito dos remédios, por exemplo, pode ser. Aqui, a letra B, você vai fazer uma frase com a conjunção nem. Você pode colocar assim, ela não foi na casa da mãe, nem na casa da sogra, certo? Então, aqui você pode também fazer uma frasezinha, você pode colocar a sua, tá? Tô dando só sugestões, você pode colocar a sua própria frase, tá bom? E aqui na página 44,
a gente vai falar sobre sujeito e núcleo do sujeito, tá bom? Toda oração a gente pode ter o sujeito visível, né? A gente sabe identificar o sujeito, ou ele pode estar escondido, a gente pode ter ali um sujeito oculto. E esse sujeito, ele pode ter ou ele pode ter mais núcleos. Ele pode estar antes ou ele pode estar depois do verbo. Então, é importante identificar o sujeito da oração, o verbo da oração, porque o verbo da oração é quem te explica quem é o sujeito, tá bom? E também a gente pode verificar aí o complemento da frase. Por exemplo, aqui a gente tem uma frase, ó, o garoto arteiro quebrou a porta do armário. O garoto arteiro quebrou a porta do armário. Vamos ver aqui onde é que está o verbo, né? Ó, o garoto arteiro quebrou a porta do armário. Quebrou é o verbo, certo? Porque o verbo quebrou vem do verbo quebrar, né? Então, eu posso descobrir o verbo quando eu consigo colocar ele no infinitivo, que é quando ele termina em ar, er ou ir. Algumas vezes ele termina em or também, mas ar, er ou ir é a grande maioria. Então, eu já percebi, ó, quebrar, né? O verbo quebrou vem do verbo quebrar. Então, aqui você pergunta para o verbo, quem quebrou a porta do armário? Quem quebrou a porta do armário? Aí ele vai te responder, o garoto arteiro. Quando o verbo te responde, você sabe que isso tudo que ele te respondeu é o sujeito, tá bom? O garoto arteiro. Então, tudo isso aqui é o sujeito. Agora, existe um núcleo desse sujeito. O que é o núcleo? A parte ou as partes mais importantes desse sujeito. E no caso aqui, a parte mais importante é o garoto, tá bom? Então, o garoto arteiro quebrou a porta do armário. Então, quebrou é o verbo, você pergunta para ele, quem quebrou a porta do armário? O garoto arteiro. Aí você descobre quem é o seu sujeito. E analisando o sujeito, você descobre qual é a palavra mais importante. Essa palavra vai ser o núcleo do sujeito, tá? O restante é o complemento, né, do nosso texto, da nossa oração. Aqui na frase embaixo, ó, a menina curiosa e o menino esperto adoraram a história. Vamos ver o verbo? A menina curiosa e o menino esperto adoraram a história. Olha o verbo aqui, ó, adoraram. Vem de adorar, tá vendo? Termina com ar. Adoraram termina derivado do verbo adorar, certo? Aí você pergunta pro verbo, quem adoraram a história? Quem adoraram? Aí ele vai te responder, a menina curiosa e o menino esperto. Então, tudo isso aqui, ó, é o sujeito da oração. Porém, nesse sujeito aqui, nós temos dois núcleos. Quais são as palavras mais importantes? Menina e menino. Aí você coloca aqui como núcleo do sujeito, tá bom? A próxima frase, olha aqui, ó. Naquela casa moram meus amigos. O verbo moram é derivado de morar. Aí você pergunta pro verbo, quem moram, aliás, quem não, né? Onde moram meus amigos? Onde moram os meus amigos? Naquela casa. Tá vendo? Ó, naquela casa. Então, naquela casa deveria ser o nosso sujeito. Tá vendo aqui, ó? Naquela casa moram meus amigos. Moram. Onde moram os meus amigos? Naquela casa. Deveria ser naquela casa. Mas você tá vendo que não é? Então, aqui você deveria perguntar de uma maneira diferente, ó. Moram, né? Naquela casa mora quem? Meus amigos, certo? Então, até aqui você vai ter que também prestar atenção na hora de você fazer a pergunta. Naquela casa mora quem? Meus amigos. Então, meus amigos é o sujeito e o núcleo do sujeito é a palavra amigos, que é a palavra mais importante aqui. E aqui na última, ó, divertiram-se demais as crianças na festa. Divertiram é do verbo divertir, né? Divertiram-se demais as crianças na festa. Quem divertiram-se demais? As crianças. Então tá aqui o sujeito, as crianças. E o núcleo do sujeito é crianças. Tá vendo? Às vezes o sujeito, ele não vai estar antes do verbo. Às vezes o sujeito vai estar depois
do verbo. E é interessante a gente prestar atenção nisso, não é mesmo? Então está bem, a gente vai fazer a nossa aulinha de caligrafia até aqui, tá bom? A gente vai colocar... Ah, não, tem mais uma. Opa, tem mais uma. Tem mais uma. Essa aqui é a última página, tá bom? Essa aqui é a última página, página 45. É a última página da nossa atividade de hoje. E aí, a atividade de casa é a página 46, 47 e 48, tá bom? Essa aqui é a nossa última atividade de casa, aliás, de sala hoje, né? De atividades caligráficas, tá bom? Página 45. O que estão anunciando? O que estão anunciando? Aqui diz assim, em uma oração, o sujeito identifica de quem ou de que se declara algo. O complemento é aquilo que completa o sentido do verbo, tá bom? Então, o sujeito identifica de quem ou de que se declara alguma coisa. O sujeito é aquele que está sendo falado, né? É sobre quem ou de que está sendo falado. E o complemento é o que completa ali o sentido do verbo. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem as frases A, B e C, e você vai precisar organizar as frases na tabela. Então, as frases vão ser organizadas na tabela, respeitando aqui a colocação, ó, tá bom? Respeitando essa colocação aqui, ó. A frase: participaram da corrida pedestres e ciclistas. A frase B: você comprou um livro. A frase C: aquela professora ganhou um prêmio. Vamos analisar então as frases? Olha só. Na frase A: participaram da corrida pedestres e ciclistas. Quem participaram da corrida? Ó, participaram é o verbo. Participar. Então, você coloca aqui, ó, no verbo. Participaram. Quem participaram da corrida? Pedestres e ciclistas. Então, este é o sujeito, certo? O restante que sobrou é o complemento. Então, ó, participaram é o verbo. Da corrida é o complemento, pedestres e ciclistas. Tá vendo? O complemento sempre completa o sentido do verbo. Olha aqui a segunda frase, ó. Você comprou um livro. Quem comprou um livro? Você. Então, você é o sujeito. Comprou é o verbo, que é derivado de comprar, e um livro é o complemento do verbo. E a última, aquela professora ganhou um prêmio. Quem ganhou um prêmio? Aquela professora. Então, aquela professora é o sujeito, certo? Ganhou é o verbo e um prêmio é o complemento, tá certo? Então, aqui é bem simples, dá para você organizar aqui essa atividade facilmente. E aí, as páginas 46, 47 e 48 vão ficar para casa. Vou só explicar aqui o sentido de polissemia, tá bom? Que tá aqui na página 46, certo? Então, polissemia. Polissemia nós já vimos agora na última aula de português. É a característica das palavras de terem mais de um significado, né? Quando a gente lê, quando a gente escreve uma palavra, é importante ter bastante atenção para a gente não comprometer o entendimento do texto. Porque às vezes a gente coloca uma palavra fora de contexto e ela perde totalmente o sentido na frase, né? Então, aqui tem algumas palavras, né, que vão estar destacados aí, né, para você colocar o significado delas de acordo com o contexto. Então, ó, nessa semana o clima aqui no trabalho foi de muita tensão, né? O que significa a palavra tensão? E aqui, ó, a tensão da corda não aguentou e ela estourou. Ixi, aqui tem outro significado, né? Aqui na número 3 você vai escrever duas frases com as palavras, com a palavra prato, mas que tenham sentidos diferentes, né? Então tem a palavra prato, você pode utilizar prato como o prato mesmo que a gente usa para fazer a refeição, mas também pode ser um prato de restaurante, um tipo de menu do cardápio do restaurante também pode ser, né? E aqui na página 47 está falando sobre prefixo e sufixo, né? Prefixo, então, é o elemento que é colocado na frente de uma palavra e sufixo é o elemento que é colocado no final de uma palavra. E todas as palavras, elas vão ter aí uma palavra que tem um radical primitivo, né? Então, a gente pode colocar palavras
aqui que vão ter o sufixo e o prefixo. Por exemplo, leal, leal, né? Você pode colocar desleal com prefixo e pode colocar lealdade no sufixo. Destro, você pode colocar ambidestro com prefixo e destreza com sufixo. Aí tem aqui o exercício com a palavra legal e com a palavra feliz. Isso aqui está no livro de português, você pode procurar lá também. E aqui o último tema que a gente está vendo, ó, justaposição. Também foi um dos últimos temas que a gente viu em português. Chama-se justaposição o processo no qual os elementos da composição de uma palavra não sofrem alteração fonética. Ou seja, você vai colocar duas palavras formando uma única. A gente vai ter uma palavra composta, certo? Só que elas não vão ter alteração nenhuma das letras. A gente vai poder escutar bem direitinho o som de todas as letras, mesmo essas palavras tendo se unido. A gente não perde nenhum som. Agora, aglutinação é o processo pelo qual, quando as palavras se unem, alguma coisa fica alterada. Ou algum fonema é tirado, ou na hora de escrever, alguma letrinha some. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, na tabela, para você colocar na coluna de justaposição ou de aglutinação, certo? E aqui embaixo tem alguns substantivos que é para você unir, tá bom? De acordo com a orientação, e você escrever a palavrinha que fica. Por exemplo, gira mais sol, como fica? Passa mais tempo, como fica? Perna mais longa, como fica? Boca mais aberta, como fica? Então, aqui é o finalzinho do nosso livro de atividades caligráficas, né? Até a página 45 a gente faz no nosso período de aula normal. A 46 até a 48 a gente vai fazer o nosso período de casa, tá bom? De atividade de casa. Tudo bem? Agora sim, agora a gente vai para as nossas atividades de matemática, tá bom? Até daqui a pouquinho.